Mais um episódio do podcast Café com as Amigas e hoje nós vamos estar entrevistando a Alessandra Ventura, essa empresária, voluntária, notária pública, e daqui a pouquinho você vai saber muita coisa que ela vai trazer pra gente. E hoje também estou aqui com a Sueli de Lima, uma das nossas entrevistadoras, e a nossa morena aqui, Jambo, Lucélia Mendes. E eu estou muito feliz em poder fazer esse podcast com todas vocês, viu, meninas? Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui. E Alessandra Ventura, quero saber um pouquinho mais de você, mulher. Fala aí pra gente quem é Alessandra Ventura, como chegou nos Estados Unidos. Conta aí, fala pra gente um pouquinho de você, Alessandra. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que, né, Deus une propósito e com isso Ele coloca pessoas na nossa vida. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrada, né, de estar aqui fazendo parte disso para levar informação. É um prazer ter você aqui. Obrigada. E quem é a Alessandra? É difícil falar da gente, né? É difícil, vai devagarzinho a gente vai encontrando. Eu sou a Alessandra, eu não nasci em Valadares, não nasci em Congonhas, no interior, né, mas na cidade histórica, mas fui criada em Valadares. Mineira. Né? Então, mineiro de onde aqui? Quando Valadares. Você chega aqui, o pessoal pergunta. Não é ser brasileira, é ser mineiro de onde? De Valadares. Então, assim, fui nascida fora, porém cresci em Valadares. Vim pra cá mais ou menos há 25, pouco mais de 25 anos. Cheguei aqui, né, com a mesma trajetória de todo mundo, com um sonho. Sim. Apenas um sonho. E esse sonho, Deus foi me direcionando. Passei por vários trabalhos de limpeza, de lugares que faz, né, comida rápida, né, fast food. E aí, um dia, um restaurante, e depois veio uma proposta de eu trabalhar para um advogado de imigração, que é aqui perto, né, na época era o Zimmerman Carr. E lá eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Sim, do que o imigrante, né, vivia. Lá abriu a minha cabeça para, não, eu posso mais. Eu posso sonhar mais. É possível, né? E há 25 anos atrás, as pessoas chegavam aqui sabendo que a única opção que elas tinham é ir para os trabalhos, né, um pouco mais braçais. Exato. Então, a oportunidade como essa era para poucos. Então, você foi abençoada por Deus para ter. Isso. E quando veio o convite, eu falei, não vou dar conta. E aí, a minha, que já tinha trabalhado comigo no fast food, ela era gerente minha lá atrás, foi minha gerente lá no escritório. Ela falou, não, você é capaz. E lá, eu descobri a capacidade que eu tinha, porque eu também achava que eu não era capaz. E eu sou muito grata a essas pessoas que investiram o tempo delas em mim. Meu ex-patrão, né, o Brian Carr, ele investiu o tempo de me ensinar e deu muito certo, porque eu aprendi muito de leis, entendeu? E isso me fortaleceu como pessoa, porque aqui você entender, né, como funciona o sistema, como as leis são importantes, te fortalece, porque você sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, né, te ajudar. E essas decisões foram me ajudando. Então, através desse trabalho, né, na advocacia, que eu era secretária dele, eu fui aprendendo essa parte de paralegal. Ele me ajudou a pegar minha licença de notária pública e eu comecei a aprender a traduzir e a coisa foi andando. E aí ele se aposentou e aí eu comecei a trabalhar no seguro. Abriu uma oportunidade e aí a seguradora estava começando, ela começou e eu comecei junto. Então, assim, antes chamava Miranda Services, eu fiquei na Miranda Services 8 anos, a Miranda foi vendida para o grupo Silvero Insurance em 2022 e eu já estou com a Silvero há 4 anos e meio. Então, assim, no seguro eu estou há 12 anos, né, e meio mais ou menos. E ali trabalhando com seguro e vendo os empresários de perto, que você vê nas dificuldades dos empresários, das pessoas que chegaram aqui, foi ali que veio o start de como começar o seu negócio? Sim.
Sim, porque eu entendi muito rápido sobre atendimento ao cliente. O cliente, às vezes, ele não tem informação nenhuma. Então, antes eu já fazia educando, tentando mostrar isso é certo. Né? Não deixa ninguém te enganar. Não, você tem que entender o mínimo possível. Por que você precisa disso? E através desse trabalho que eu fazia, né, no meu trabalho, eu comecei a entender uma coisa que eu passei, a falta de informação. Então, eu comecei o cliente falava, mas você não pode resolver isso para mim? Eu posso te pagar para você fazer. E aí, nasceu essa ideia. Sim, e às vezes tem a questão do compliance também, né? Dependendo da posição que a gente esteja, a gente não pode estar ajudando, mas... Exatamente. Aí a gente fica, então tá. Então, se eu não posso ajudar, eu vou indicar para alguém. Exato. E quem que é a pessoa? Então, e aí muitas das vezes eu fiz por anos ajudando. Sim. Eu fazia o que não era minha obrigação, mas por quê? Para poder estar ali com o cliente. Eu tenho cliente que está comigo desde o dia 1 que eu entrei no seguro até hoje. Sim. Porque, né, por causa dessa confiança. E aí os próprios clientes começaram a me empurrar. Abra sua empresa, presta esse tipo de serviço, não tem ninguém que faz. E aí eu falava, mas será? Não vai dar conflito? Não, por quê? Porque eu ensino o cliente a entender a necessidade dele crescer estruturado, educado. Sim. Então, você, além de notária pública, você é empresária e você é fundadora da Aventura Business Group. E quanto tempo tem que você fundou? A Aventura, na verdade, antes chamava Aventura Services. Já desde que eu estou no seguro, porque eu já sou notária esse tempo todo. Sim. A Aventura Business Support nasceu no ano passado, quando as coisas foram ficando mais difíceis para os clientes, aí foram, né, funilando pessoas. E aí, vários clientes meus queriam pegar trabalhos maiores, mas não sabiam entender um contrato, a linguagem é muito diferente. E assim, eu faço seguro, mas eu não posso ligar para o contrator dele para explicar tudo. Sim. E às vezes o cliente, ele sabe fazer o trabalho muito bem, mas ele ainda não entende que ele precisa de uma secretária, ou às vezes ele não está pronto para ter uma secretária, ainda não está em condições. Então eu entrei aí fazendo essa parte de compliance, de entendimento, de explicar para o cliente, olha, é isso que você vai precisar, é isso. Aí eu já ensino também que você abre o seguro, mas por que você precisa do seguro? A classificação está certa? É isso que você precisa no momento que ocorrer um problema? Então, assim, eu educo, porque quando eu estou educando o cliente, todo mundo ganha. Eu vou ganhar um cliente porque ele vai confiar em mim. A empresa que tem o seguro dele vai ganhar porque ele é educado, ele é um risco menor. Com certeza. A agência retém o cliente. Então, todo mundo ganha. O cliente ganha, Sim. A empresa ganha e é onde eu trabalho também. E você ajuda os clientes, então, não só nessa parte de educação, mas na parte de suporte mesmo, na parte operacional. Isso. E na parte operacional mesmo, como que você pode ajudar eles? Eu ensino muitos clientes como estruturar a empresa no segmento assim. Separar contas de coisas pessoais do business. Sim. Ter mais de uma conta para ser operacional, pagamentos, recebimentos, uma conta para pagar o funcionário, guardar os recibos, que é muito importante na hora de fazer seus impostos, se organizar, entendeu? Se estruturar. Outra coisa, quando você começa a crescer, você não vai dar conta de fazer o trabalho e ainda se organizar. Então, quando eu vejo que o cliente chegou no nível grande, eu falo com ele, olha, acho que está na hora de você contratar uma pessoa para te ajudar com isso aí. Porque ele não tem condição de executar o trabalho, olhar os funcionários... Captar leads. Isso. E aí, visitar outros clientes, participar de um evento. Então, é muito importante, porque a nossa comunidade brasileira é super trabalhadeira, super empreendedora, mas o que falta? Falta informação, organização, entendeu? E estrutura. E tem a questão também, assim, que lá no Brasil, normalmente, uma pessoa se torna empreendedora quando ela se sente
pronta e preparada para isso. Sim. Né? Porque você ali tem mais opções. Você está dentro do seu país, com a sua língua, você tem mais opções de trabalho. Aqui não. Ou você trabalha para os outros ou você vai empreender. E às vezes a pessoa começa a empreender num momento de dor, dificuldade. Não estou fazendo dinheiro, preciso fazer mais dinheiro. Tem minha família aqui, tem a família lá no Brasil que eu cuido. E aí chega uma hora que ele fala, eu preciso fazer mais dinheiro. Faço mais dinheiro como? Abrindo meu próprio business. Então, ele vai lá no contador, não pergunta que tipo de estrutura de empresa é melhor para ele, o que o contador falou tá falado, não vai discutir, vai lá na agência de seguro, o que o agente de seguro falou tá falado, vai lá na prefeitura, tira as licenças, tudo do jeito que as pessoas falar, ele vai acreditar e vai ser aquilo e acabou. Ou seja, no improviso. Compra uma van, coloca uma escada em cima, vai trabalhar, faz um serviço impecável, contrata de pessoal. marketing, exato. Mas aí? E agora? E agora? Você precisa manter essa empresa e manter ela saudável. Exato. E o empresário, ele não é obrigado a saber de tudo. Mas ele é obrigado a contratar quem saiba. Exatamente. Aí que é a hora que entra pessoas como você para dar esse suporte, para dar orientação e ele, né, conseguir manter o business dele. Eu acredito também que tem muitos ainda que não conhecem um trabalho igual esse que você faz. Tá? E acha que só contratando uma secretária full-time, que custa caro, de uma estrutura para ela e tudo mais. Tem que terceirizar. É o melhor caminho. Tem que terceirizar e buscar informação. Leis, regras, entendeu? Porque não adianta você crescer e não entender também. Igual eu tenho um cliente que eu ajudei ele agora recentemente e ele aí falava, eu não consigo entender muita coisa. Eu falei assim, você não precisa entender tudo, mas você precisa entender o mínimo possível, porque até na hora de você dar um trabalho, você está pegando um contrato. Eu faço muito isso com meus clientes. Você está pegando um contrato, qual o valor do contrato que você está pegando? Esse contrato vai te valer a pena você pagar esse seguro? Porque tem muita gente enganando as pessoas aí também. Tem. Fazendo as pessoas abrirem empresa e tudo, falando que vão dar o trabalho. E aí eles estão pagando essas pessoas como funcionário, não como empresários. Então, é muito importante a pessoa, na hora de pegar um contrato, saber se esse contrato vai cobrir o seguro dele, as despesas dele, a despesa do funcionário, o que vai sobrar para ele. Então, é esse tipo de educação que também eu quero mais e mais dar para o cliente, desde a hora que eu pego ele para poder abrir o seguro para ele e também fazer ele entender que você tem que ter a classificação daquilo que você executa. Porque na hora que dá um problema, se você tem o seguro, mas você não tem o seguro certo daquilo que você faz. Então, se você fala que você é carpinteiro, mas aí você pegou uma carpintaria interior e você estava fazendo uma coisa estrutural, deu um problema, o seguro não vai cobrir. Vai pagar. Entendeu? Então, isso hoje é a diferença do mercado. É você ter um profissional que você confie que vai te fazer entender o que você realmente precisa. E te explicar o porquê que ele está te oferecendo aquele produto. Exatamente. Porque eu não penso que o cliente, eu estou vendendo para você seguro. Eu estou te vendendo cobertura, informação, educação para que na hora que você tem um problema, você esteja protegido. Sim. Entendeu? Isso é importante. E às vezes nem é tão mais caro assim. Porque, às vezes, hoje a gente tem muitas empresas. A Silvério, por exemplo, ela trabalha com praticamente todas as empresas que tem no mercado disponível. Então, depende muito do profile do cliente, entendeu? Nem toda empresa vai querer todo mundo, mas é importante você estar no lugar certo, com a cobertura certa e ter essa confiança. E para um prazo aqui, daqui de uns 5 anos mais ou menos, o que você planeja para a sua empresa, né, para a Aventura Business Support? Onde que você vê a sua empresa? Olha, Você quer chegar, né? O caminho, né? O caminho Deus está me dando, né? Onde eu quero chegar eu ainda não sei, mas mesmo que seja a passos curtos, eu me vejo em 5 anos com uma empresa que vai transformar a vida de empresários brasileiros em termos de educação, de estrutura e oportunidades para pessoas também aprender a trabalhar com ética e
que a minha empresa aqui possa também fazer parte de um propósito social no Brasil para ajudar essas pessoas também que estão indo embora e precisam também de trabalho. Parabéns, Sandra, tá? fala pra nós, Parabéns assim, por essa qual é iniciativa. o seu diferencial entre outros profissionais dessa área? Qual que é o seu diferencial da sua empresa? Olha, o meu diferencial é um atendimento humanizado, entendeu? Eu sempre dei para o meu cliente um atendimento diferenciado para cada um que chega para mim. Porque eu tenho cliente de todos os lugares do Brasil, com vários níveis de educação. Então, assim, cada um eu tenho uma linguagem. Eu tento fazer, acertar a linguagem que o cliente vai entender, entendeu? Porque a gente está indo numa era... Ele vai entender qual é a necessidade dele. Exatamente. Porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele chega lá e me conta uma história. E aí, da história, eu entendo o que ele quer e aí eu direciono ele. Personalizado. Exatamente. Porque nós estamos indo tudo pro inteligência artificial. Nada contra. Amo, acho que facilita muito a vida da gente. Eu acho que é uma coisa maravilhosa se for usada, né, em benefício para a humanidade. Mas no atendimento eu ainda estou indo na contramão. Eu estou indo no atendimento humanizado. Sim. Que você tem acesso, é isso, que o cliente tem acesso a mim, por exemplo, se abrir uma apólice comigo da sua empresa e tudo, se você me ligou, se eu não atender naquele exato momento, você pode ter certeza que em menos de 24 horas eu vou entrar em contato, eu vou te atender e vou estar lá para você quando você precisar. Então, eu sempre acreditei no atendimento ao cliente. Sim. Então, eu humanizei isso, fazendo as pessoas entender dentro da possibilidade dela, porque eu tenho cliente que não sabe ler nem escrever. Eu tenho cliente que não sabe mandar um e-mail. Então, essas pessoas, nessa era digital, ficaram fragilizadas. Então, é os clientes que eu tiro tempo para explicar. Eu dou o mesmo atendimento para todos. Porém, tem uns que, às vezes, eu preciso de mais acompanhamento do que outros. Então, para mim, o meu diferencial é esse bacana, atendimento humanizado. Que bacana. E tem pessoas que se sentem um pouco constrangidas. É igual você pede um documento, manda um e-mail para assinar online e ela fala, como que eu vou falar isso? E aí acho que né, às vezes, aí você tem que ter você do outro lado, você tem que ter uma sensibilidade de entender que aquele cliente está com dificuldade e você tem que propor para ele de uma forma muito suave, muito delicada, para não constranger ele ainda mais. Exato. E trazer uma solução. O seu público todo é brasileiro? Ou a maioria? Na Silvério, eu chefio a área brasileira, entendeu? Comercial e pessoal, né? Eu sou mais... A minha especialização é na parte de seguros comerciais, né? Que é seguro para liability, workers' compensation, umbrellas, builders risk, tudo na área de construção. A maioria dos meus clientes são ou empresários na área da construção ou da limpeza, entendeu? A gente tem outras áreas ali no meio e tudo, mas são mais brasileiros. Brasileiros, hispanos. Outro dia apareceu, por indicação, um polonês que falava pouquíssimo. Eu tenho um italiano e tenho um russo, que é os que eu tô lembrando agora. E assim, a gente se entende muito bem, mesmo com a barreira, às vezes, da língua, porque eles falam um pouco de inglês, eu falo inglês, mas eles ainda são um pouco limitados. Mas assim, Deus... consegue entregar um bom atendimento. Eu tinha um que, quando a Miranda ainda passava dinheiro e tudo, ele era haitiano e eu não sabia que o Haiti tem vários dialetos. Então, eu usava o Google para traduzir e para ele passar o dinheiro. E assim, era bem difícil, mas assim, eu conseguia me entender com ele e dava certo todas as vezes. Então, assim... eu passei muito por isso. A dificuldade de comunicação, entendeu? No início. O início é muito difícil. Então, o que eu tento é amenizar o sofrimento dessas pessoas. Né? De ir no lugar, as pessoas não têm paciência, não tá com vontade. Então, assim, toda vez que eu recebo uma pessoa que ela tá perdida, eu faço o que eu posso e o que eu não posso para poder ajudar aquela pessoa a ir para o lugar certo. Às vezes eu não posso fazer nada por ela do seguro,
mas ela nunca sai da minha mão sem uma orientação De alguma coisa. de alguma coisa. É porque eu Isso é perguntei legal. do brasileiro, porque, na verdade, essa área da administração da empresa no Brasil é somente quem faz um curso de administração de empresa que vai Sim. entender sobre o que vocês fazem. Uhum. E a maioria do povo brasileiro que chega aqui são pessoas trabalhadoras que não tem essa orientação, né, de como Exato. funciona uma empresa. Exato. Né? Sim. E muitos deles têm vergonha, sim, de falar que não sabem. E aqui Tem. ainda existe uma carência muito grande E que nessa área. existe, porque muito são grande. trabalhadores De mão de obra, De né? mão de Pessoas- obra nessa. Exatamente. Eles começam no operacional e quando eles se vê, eles já Já assustam são e já são empresários. empresários. Já Exato. são Que empresários. são a maioria. É. Então, assim, não é errado eles não saber, né? Não. E graças E a a gente Deus... tem que acolher. As acolher. Tem que acolher, tem E que graças a Deus que Deus levanta pessoas assim Aí, ó, como mais você. um mercado promissor, né? viu? Sim. Área Com o administrativa. coração aberto para poder não somente querer ajudar em troca do dinheiro, mas querer ajudar realmente a comunidade a crescer com as informações. Muito obrigada pelas... E visando essa área de business e tudo, conta pra gente, Alessandra, qual foi o seu momento assim mais desafiador como empreendedora, como empresária e imigrante? Ela pensando, tentando escolher um em vez de... Menina, São muitos, os né? desafios são muitos, porque assim, a gente tem um trabalho, né? Então você se dedica 100% ali ao seu trabalho. Para mim, a dificuldade foi entender que eu podia empreender mesmo estando trabalhando. Porque você fala, eu não tenho tempo. Qual é a hora certa de começar? E aí, eu parei de falar, eu vou começar quando eu estiver pronta. Não, eu comecei aí. Deus começou a falar, vai por aqui, vai por ali. E eu fui indo. Fui indo. Dificuldade tem o tempo todo. Por quê? Às vezes você fala pra pessoa uma coisa certa. Aí vem alguém e fala para ela outra coisa que ela queria ouvir, e aí você fica nessa dificuldade. Sim. Então, a dificuldade grande, às vezes, é de você realmente falar para a pessoa o que é certo e ela entender que você está ajudando. Então, muitas das vezes, o que eu faço? O cliente está com problema, eu tento ajudar a resolver sem cobrar nada dele. Para ele poder ver que eu quero ajudar. Eu estou te falando o que é certo. Sim. Então, e aí às vezes ele volta depois pra mim. Porque ele viu que eu ajudei ele, então aí ele fala, não, aqui eu vou ficar porque você Tá me ajudando. tá me É um ajudando. lugar Tem seguro. consistência naquilo que você me falou, Sentir entendeu? segurança em você. É. Mas o desafio é isso, é você entender o quando você precisa começar. E você teve algum momento assim que você pensou assim que não está preparada para esse trabalho? Teve algum momento que você pensou em parar? Todos os dias. A maioria das vezes, quando o cliente chega novo, se ele já vem de um outro lugar, às vezes ele já vem com problema. Sim. E assim, eu peço sempre a Deus para poder me ajudar a tomar a melhor decisão, que vai ajudar realmente. Então, assim, mas é desafiador, porque o mundo do seguro, desde da Covid, ele está em uma montanha-russa. Né? Veio a carteira de motorista, isso afetou, veio, né, várias coisas que a gente está passando na economia, no mundo. Então, isso afeta as pessoas diretamente no bolso, porque encareceu. Então, eu tento explicar para as pessoas, né? E tento também mover o cliente. Às vezes ele não está ali, às vezes se eu tenho outra opção, eu tento também, entendeu? Mas todos os dias, porque muda. Muda para favorecer, às vezes, uma época, depois desfavorece. Então, a gente tem que lidar com a frustração do cliente, porque quando o cliente liga, às vezes ele está bravo. Então, assim, eu tento acalmar o cliente, fazer ele entender que tudo pode ser consertado. Sim. Entendeu? Nada é tão horrível que não possa, que você não possa tentar reverter. Sim. Tem algo que eu penso assim comigo, sabe? Diariamente. Porque todos nós temos desafios e isso vai ser... Todo mundo tem. Algo assim que me faz assim ir para frente é sempre eu penso nisso, sabe? Que a persistência ela nos faz chegar mais perto do propósito que Deus Com tem. certeza. Constância. Constância, resiliência. Porque Resiliência. se você São volta para trás ou ferramentas. você para, você deixou de ajudar tantas pessoas no seu caminho. E não é só você que está sendo Sim. parada, é outras pessoas que você está impedindo de ajudar. Envolve. Exatamente. Então, hoje eu estando aqui, né? Venci. Não, eu venci todos os dias. Quando eu estava cansada, eu resolvi ir. Quando eu falava, eu não vou dar conta,
eu dei conta. Então, assim, é resiliência, é ser resiliente, é aprender aqui nos Estados Unidos a gente tem que aprender a se moldar. Porque vem coisas e vão coisas, as leis mudam, o governo muda. Então, é muito importante você estar muito informado e saber mover na hora que você precisa mover e se adaptar. Sim. E se manter atualizado, né? Porque igual você falou, porque não é... A linha de aprendizado, ela é extensa, ela é longa, ela é por toda a vida. Então, assim, você pensa, eu aprendi, eu sentei com a Alessandra aqui, conversei com ela sobre o seguro, agora eu sei tudo de seguro. Não, pode voltar para conversar com a Alessandra daqui um tempinho de novo, porque as coisas vão ter mudado, com certeza. E muda o tempo todo, lei muda o tempo todo, igual ano passado, em julho. A Massachusetts mudou as leis que era aceitável, o mínimo que é exigido por lei, subiu. Então, isso afetou todo mundo. Então, se você viu seu seguro subir e não entendeu, porque o mínimo do estado era 20,40 e hoje é 25,50. O property damage, o mínimo era $5.000, hoje é 30 mil. Então, assim... São várias coisas que tá afetando, entendeu? Não é uma coisa, é tudo. Ô, Alessandra, assim, a gente infelizmente erra muito, né, na jornada profissional, porque às vezes é errando que se aprende. E teve algum erro, assim, que você cometeu por falta de informação e te custou caro? Você teve prejuízo com isso? Menina, quando eu comecei no seguro, tinha uma outra pessoa que trabalhava junto e tudo. E aí, ela era muito ótima para vender. Mas, quando a bomba vinha em mim. Porque eu era a pessoa que tinha paciência de ouvir. E eu fiquei tão boa em resolver bomba, que hoje, quando a pessoa vem desesperada e que trabalha comigo, eu falo, não, é isso aqui. E eu, sim. Uma vez eu registrei, eram duas empresas com nomes muito iguais. E eu registrei errado. Os carros nas empresas. E aí, a pessoa que eu trabalhava virou pra mim e falou assim, não, entrega do jeito que tá e deixa a pessoa se virar. Aí eu olhei pra ela e eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. A gente tem que ter responsabilidade daquilo que você entrega pro outro. Entendeu? Então, eu sempre tive muito isso. Isso é meu, da pessoa que eu cresci, da educação que eu tive. Se eu fiz errado, eu assumo meu erro e eu procuro consertar meu erro. E aí ninguém me ajudou. Eu fui na Moura Veículos, descobri como resolvia tudo, liguei para um cliente, liguei para outro cliente, expliquei a situação e falei que eu arcaria com tudo. E foi assim que eu fui aprendendo. Isso não é... Isso também trata muito de honestidade. Sim. E todas as pessoas que passam por mim, que eu ensino, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, hoje hoje ela tá no nível até maior do que eu, dentro da empresa, porque ela tá na outra parte, que ela trabalha comigo desde que ela tinha 19 anos. Ela tem 27 anos, é uma profissional excelente. Do primeiro dia eu vi que eu podia investir tudo nela. Investi tudo nela e ensinei para ela desde o início. Fez errado, não tem problema, mas não esconde. Para mim, o que é importante é o quanto você se importa de fazer a coisa certa e consertar o seu erro. E não colocar o cliente numa situação difícil por um erro seu. O cliente não tem culpa. E isso traz valor para sua empresa também. Credibilidade. Traz valor, credibilidade, entendeu? Então, assim, isso é honesto. Outra coisa que eu falo, assim, a pessoa que trabalha comigo, eu falo, traz o problema quanto antes. Isso. Pra gente ter tempo pra resolver ele. Não esconde. Então, assim, todo mundo aqui é adulto. Exato. Errar faz parte, infelizmente. A gente precisa... Todo mundo erra, A gente precisa estar concentrado, a gente precisa prestar atenção, buscar recursos, informações, às vezes foge alguma coisa do controle e o erro acontece, mas o importante é você trazer o quanto antes esse erro à tona para a gente poder ter tempo de corrigir. E o que você faz hoje, Alessandra, assim, que lá no início, se você soubesse dessa prática, assim, você diria, gente, quem está começando nessa área, é importante saber, olha, que isso aqui que nós praticamos hoje, se eu soubesse lá no passado, teria evitado tantos erros, tantos prejuízos. É informação, educação e estruturação. Se eu soubesse, né, desde o início, tudo que eu sei hoje, com certeza eu teria feito, né, um caminho diferente. Mas a gente só aprende fazendo e passando o processo, entendeu? Então, quando eu trabalhei com pessoas que, né,
não faziam tão bem o trabalho e tudo, eu aprendi aquilo que eu não devia fazer. Então, com os erros e com tudo que eu vivi, eu falei, não, eu não quero ser assim. Então, desde o início, eu sempre tomei a decisão do que eu queria ser, do que eu queria. Eu sempre quis construir uma carreira sólida, de confiança, porque eu acredito nisso. Eu sou assim, se eu comprei uma casa com uma pessoa uma vez e deu certo aquilo ali, eu vou passar o resto da minha vida... Eu sou fiel. Eu vou passar o resto da minha vida comprando e vendendo, entendeu? Com aquela pessoa. Por quê? Porque eu confio no trabalho dela. E isso faz a diferença. Porque se eu tenho um profissional que eu confio, eu vou dormir tranquilo. Justamente. Entendeu? Então, é isso que faz a diferença. E o que assim, ninguém fala sobre empreender nesse setor? Tem algo que você possa falar assim? No setor mais... Desse setor que você trabalha. Da aventura. Então, eu não vejo outras pessoas, eu ainda não vi ninguém ainda, né? Eu vejo assim, eu vejo muitos clientes falando comigo que estão indo em contadores para ajudar. Porém, por exemplo, eu não sou uma CPA, eu não sou contadora, então não tenho como falar para o cliente sobre nada de contabilidade. Então, eu acho que o importante é o cliente procurar uma pessoa que entende, igual eu entendo de seguro, porque eu trabalho com seguro há muito tempo. A minha empresa, ela veio só adicionar naquilo que eu já tenho conhecimento. Então, eu ajudo o cliente, faço meu trabalho e dou para ele um propósito dele entender melhor a empresa dele e se estruturar, entendeu? Então, assim, eu não vejo muitas pessoas nesse segmento ainda, entendeu? É um setor novo, você acredita? Acredito. É um setor novo. É um setor novo. Possibilidade. É uma possibilidade, entendeu? Então, assim, e a minha ideia é de fazer isso com uma proposta de não só dar o serviço, mas também criar um programa de treinamento, entendeu? Que eu possa treinar profissionais para trabalhar comigo ou até para poder... para os próprios empresários, entendeu? De estar fazendo workshop, talvez, ou para várias pessoas, ou talvez para uma só pessoa, para a equipe dele, entendeu? De ensinar, entendeu? Coisas que são importantes para a pessoa saber dentro do business dele. É o que eu estou vendo, assim, que as empresas estão apostando muito nisso, de levar mentores para mentorar os funcionários. Eu acho isso muito... A instrução, né? Porque se você capacita o seu funcionário bem e você também é uma empresa que olha pelo seu funcionário, cuida dele, investe nele, você vai ter solidez. Então, a solidez, ela vai criar uma retenção maravilhosa. Por quê? O cliente, você pode fazer seguro com qualquer pessoa. Ou fazer business igual o meu, por exemplo. Pode vir outros profissionais fazer. Igual, mas o atendimento é a diferença. Então, capacitar é muito importante. É necessário. Tem gente que tem uma mentalidade pequena, né? Que diz assim, eu Só não eu vou. posso, Não, então tipo, eu não vou investir, daqui a pouco sai daqui. É. Realmente, sai. Se a pessoa for boa, vai chegar um momento que ela vai sair. Só que você pode ser inteligente, fazer um contrato com a pessoa e falar assim, olha, eu vou investir em você. Eu vou investir na sua educação e eu vou fazer um contrato aqui com você que você não sai dentro de 2 anos. Se você sair dentro de 2 anos, você paga por tudo que eu investi. Tá combinado? Pode ser assim? Qualquer pessoa que não vai aceitar. Exatamente. E eu super acredito em investir em pessoas, porque eu fui uma pessoa que investiram em mim. Sim, entendeu? Eu para estar aqui hoje na mesa com vocês, eu tive pessoas lá atrás que facilitaram o meu caminho. Teve os que dificultaram, mas me fez o quê? Ser resiliente. Te ensinaram alguma coisa também. E me deram mais propósito, mais força, mais gás para ir atrás. Então, assim, eu sou muito grata a todas essas pessoas, quem facilitou e quem dificultou. E é necessário na nossa vida ter essas pessoas. Mas a empresa... Isso. E essa menina mesmo que trabalha comigo desde 19 anos, todo o conhecimento que eu tive, eu passei para ela. E quando a Silvério, ela tinha saído antes da Silvério comprar, quando a Silvério voltou, foi o primeiro nome que eu coloquei. Hoje ela está lá, ela é licenciada, é uma das produtoras grandes. E eu penso assim, quando você ensina o outro, para mim, você está sendo generoso, porque o conhecimento ele não foi feito para poder ficar escondido, ele foi feito para ser passado. É o ciclo de generosidade. O que a pessoa vai fazer com que o conhecimento não é a gente que define. Eu só peço assim, por exemplo, essa pessoa, eu sempre falo para ela, um dia
tenha o mesmo olhar para alguém, dê essa oportunidade, entendeu? Capacite uma pessoa, porque um dia Deus vai tocar em você e você vai ter o olhar e vai falar, não, eu vou investir nessa pessoa. Quando eu olho para ela e vejo hoje ela, a profissional que ela virou, às vezes até as coisas que ela fala, que eu me reconheço, eu falo... Eu fico tão feliz, eu fico orgulhosa, igual ela ganhou um prêmio da empresa de a pessoa que resolveu um problema, que resolve problemas. Olha que legal. E isso, assim... Antes era você que resolvia. Então, mas olha que bacana, entendeu? Sim. Através do que eu passei para ela, mas não foi crédito só meu, foi crédito dela, porque ela buscou, ela quis. Então, assim, é maravilhoso você falar assim... Eu participei, sabe? Daquilo ali. Então, assim, é o que eu quero para mim. Passar conhecimento. Uma vez, essa é a visão de líder. Uma pastora da igreja de Ubra, ela falou uma coisa e eu guardei aquilo. Ela falava, histórias precisam ser repetidas, pessoas precisam dar informação, porque faz toda a diferença. Isso é propósito, né? Dentro, impactar pessoas. Impactar, fazer diferença. Porque quando eu educo, eu direciono, eu faço também uma ação social. Porque eu vou influenciar na família daquele empresário, na empresa dele, entendeu? Então, assim, olha o tanto que isso tem uma proporção grande dentro da comunidade, entendeu? E nessa questão que você estava falando, né? Que você quer levar a sua empresa para o lado educacional, né? De informar novos profissionais. O que uma pessoa precisa ter de pré-requisitos? Quais são as habilidades que ela tem que ter? Ela tem que ter uma licença, alguma coisa para ela entrar nesse mercado e fazer esse serviço de suporte a empresas igual você faz? Então, a primeira coisa é a pessoa querer muito. Eu acho que quando você quer, entendeu? Entrar numa coisa, você consegue qualquer coisa. Tem que ser um sonho, tem que ser uma vontade. Você tem que ter... Seguro não é para todo mundo, tá? É uma coisa assim que eu gosto de pontuar, porque existe várias pessoas que vêm de seguro, mas seguro não é para todo mundo. É bem difícil, é bem estressante, não é uma coisa fácil. É uma coisa que você lida com responsabilidade muito grande, entendeu? De uma empresa. Se você não oferece uma coisa certa para aquele... Você pode acabar com a empresa dele. No dia que ele tiver, que ele tiver um claim, que ele tiver um problema. Então, eu conheço cliente que a vida dele acabou porque ele acabou deixando um funcionário dele trabalhar bêbado. Meu Deus. Entendeu? Porque a gente, né, tem que ter um treinamento do funcionário, leis da OSHA. Então, assim, é muito importante isso. A pessoa tem que querer. Não precisa ser licenciado para poder fazer essa parte que eu, né, da minha empresa que eu faço. Mas, por exemplo, para vender seguro, você precisa ser licenciado em Massachusetts. Eu, no caso, eu não vendo seguro. Eu sou gerente de uma seguradora, entendeu? Então, eu faço essa parte de gerenciamento das contas, mas a Silvério, ela tem produtora, ela tem mais de 15 produtores licenciados para todo o segmento de seguro, entendeu? Então, assim, na minha área não precisa. A pessoa só tem que querer, entendeu? E ter a vontade de aprender. Das habilidades é ser muito organizada. Organizado e também ser uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de interação com pessoas, que tem essa vontade também comunicativa, mas também entender um pouco empatia, propósito. Justamente quem está sofrendo muito com essa transição de inteligência artificial são as pessoas acima dos 50 anos. Sim. Eu estou na faixa de 46, eu me adaptei. Mas acima, nem todo mundo está se adaptando. Tem que ter muita paciência, muito carinho de falar, olha, abre o seu celular, clica aqui, clica ali, agora vai ser assim. E a Silvério está vindo com muita coisa inovadora. Por exemplo, a Silvério hoje, ela tem um aplicativo para o cliente entrar e ele mesmo consegue acessar a pólice dele. Pagar, pedir coisas pelo aplicativo. Então, eu não conheço outra seguradora que está oferecendo isso.
Então, ele já... É um diferencial. É, e ele Você não precisa entrar no aplicativo da seguradora. Isso, a Silvério tem uma... Já tinha, né? Alguns seguros tinha. Vamos supor. Alguns tinha já. A Vamos supor, seguradora tem, mas, por exemplo, nenhuma agência. A agência da Silvério agora ela tem o Glove Box, que é o próprio aplicativo que você baixa e você coloca lá o seu e-mail e vai aparecer sua apólice, vai aparecer tudo. Entendeu? Então, assim, é um diferencial, porque eu não conheço nenhuma agência que tem o próprio aplicativo. As empresas, sim. É um grande diferencial. É importante essa ferramenta, né? E falando nisso, além de empresária, notária, você também faz um trabalho social, né? Pastoral na Igreja Católica. Fala para nós um pouco desse trabalho. Então, eu moro em Uber, né, desde que eu cheguei. Na época não tinha igreja, a gente tinha que vir em outras igrejas. E aí depois veio a igreja e aí a gente tem lá o Padre Rafael, que faz um trabalho maravilhoso. Ele une pessoas muito diferentes, de estados muito diferentes, para o propósito que é servir. E com isso, ele coloca todo mundo para participar um pouquinho. Uns fazem cafezinho, outros na acolhida, onde eu faço, que é uma triagem para quem chega, que tem alguma dificuldade de informação, de orientação, né, do que é preciso. Sim. Entendeu? E assim, eu não vou conseguir citar todos os nomes. Tem a Érica, que ela abriu, né, fundou a escola de português para os filhos de imigrantes, que para não perder a língua. E Legal. isso, né, vem há anos já. A Érica faz um trabalho muito bacana. Tem pessoas que ajudam ela. Me desculpa, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas é uma comunidade que tem feito a diferença. Cada um serve. Você trabalha como voluntária lá na pastoral da Igreja Católica de Uba, é com o seu trabalho? Ou com outro tipo de trabalho de ação social lá? Então, a acolhida, ela acolhe quem está chegando, fragilizado. Mas dentro do meu trabalho eu acabo ajudando. Porque eu oriento sobre isso, por exemplo. Renters Insurance, o que é? Você está alugando um apartamento e aí eles estão te pedindo isso. Ou uma casa. O dono da casa ele tem o seguro dele. Você, se pegou fogo, você não tem o seguro. Então, outro dia eu fiz um material educativo para mandar para os grupos, explicando o que é o Renters Insurance, que por $100 você vai estar coberto. Por quê? Pegou fogo... $100 um ano, né? Um ano, Pegou fogo na casa de uma pessoa que faz parte da comunidade. E aí, todo mundo ajudou, fez uma vaquinha e tudo. Mas eu entrei aí. Ela não precisava ter passado por isso, se ela tivesse isso. E muita gente não sabia. Então, assim, eu ajudo na pastoral, mas se ele me precisar de mim em outra área, a gente serve cafezinho, a gente faz evento social. Na época da carteira, a gente fez um evento social para poder preencher documentos, tradução de documentos. Então, é uma oportunidade de ajudar a comunidade, fortalecer também e esse propósito de servir, porque eu também já estive do outro lado da mesa. Então, Alessandra, eu gostaria de agradecer a sua presença. Estamos chegando na final desse podcast. E gostaria que você olhasse para aquela câmera linda ali e mandasse sua mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Uma mensagem que você quer passar para eles. Eu quero agradecer, né, vocês, a oportunidade. Quero dizer para as pessoas que nesse momento, né, que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, nunca foi tão importante buscar informação de qualidade, profissionais sérios, comprometidos com a verdade, com a sinceridade, se estruturar, se proteger, entendeu? Sim. Porque é muito importante. Crescer é bom, faz parte, mas crescer estruturado vai te fazer permanecer. Com certeza. Entendeu? Eu também gostaria de dizer uma coisa que Deus preparou esse dia aqui para mim há muito tempo, antes de eu sair do Brasil. Eu fui numa pastora que orou para mim, ela disse que meu destino estava do outro lado do mundo, que Deus ia me colocar numa posição que eu ia ajudar muitas pessoas. E na semana antes do podcast, uma oração que foi me falada, que meu nome estava sendo levado para uma mesa. Uau. Entendeu? E que ele ia me levar para essa mesa. E nessa mesa Deus ia me honrar
porque ele ia me colocar numa posição que eu iria fortalecer pessoas fragilizadas. Então, esse convite veio de um propósito que foi falado lá atrás, lá atrás, no Brasil, entendeu? Então, assim, eu quero que, se é isso que Deus quer para mim, então Sim. que seja feita a vontade dele. E eu fico feliz em ouvir esse testemunho seu, porque o Café com as Amigas é isso. Justamente isso. O nosso podcast é isso. É dar voz à comunidade brasileira. É trazer as pessoas que têm algo de valor para passar para a nossa comunidade e às vezes não sabe como passar. Não sabe aonde ir. Então, nós estamos aqui com a parceria com o Brazilian Times, esse jornal que o Senhor abriu as portas para a gente, que foi direcionado também de Deus. Eu acredito em propósito, eu acredito na conexão, eu acredito que tudo tem a mão do Senhor. Sim. E você está aqui hoje podendo falar um pouco do testemunho. Eu fico assim, feliz em ver isso na sua vida acontecer, porque você está sendo canal de bênção na vida de outras pessoas e nós somos também instrumento de Deus aqui dentro da redação para a sua vida e para toda a nossa comunidade brasileira. Muito obrigada, Alessandra. Eu que agradeço, gente. Muito bom. Alessandra, você é bênção na vida da nossa comunidade. A gente acredita que você ainda tem muitas outras coisas para trazer para nós, né? Para nos abençoar, porque você tem muito, você está transbordando. Tá? Obrigada por isso. Deus tem grande propósito na sua vida e não só na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Esse é só o primeiro de muitos que vão vir. Em nome de Jesus. Porque você precisa abrir a janelinha e mostrar para o mundo quem que é a Alessandra, o que que a Alessandra tem dentro dela, experiências e tudo mais. E mais uma vez, estamos aqui encerrando mais um episódio. Queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui e te dizer que nós temos vários outros episódios muito interessantes com bastante informações como esse. E para você assistir algum desses episódios, você pode acompanhar a programação semanal do Brazilian Times através do site, que é o www.braziliantimes.com.br/tv. Você pode também estar baixando o aplicativo do Brazilian Times no seu celular ou na sua Smart TV para poder estar assistindo. Nós temos também o canal no YouTube do Brazilian Times e muito em breve nós teremos também o nosso canal do Café com as Amigas. Muito obrigada e até mais!